Olá pessoal, muito boa noite a todos. Mais uma noite aqui no nosso podcast, já há mais de 2 anos, né? Estamos aqui ao vivo. Quero agradecer a audiência no canal do YouTube e a TV Nativos, que é a nossa parceira, simultaneamente transmitindo mais um episódio. Como já é de tradição no nosso litoral, construímos esse projeto já há 2 anos, trazendo grandes players, conteúdos relevantes. E muito obrigado pela credibilidade de vocês. É uma construção que vem cada mês a mês nesses 2 anos, a todos os grandes players, arquitetos, engenheiros, design interiores, construtoras, né? Indústrias do setor trazendo novas tecnologias. Sabíamos da necessidade de termos esse espaço aqui no Papo de Obra e graças a Deus, Deus nos abençoou com esse programa. Estamos aqui hoje nesta noite já fria, numa noite de terça-feira, mas estamos aqui firmes com esse propósito de trazer informação e grandes conteúdos. E também lembrando, né, que estamos vivendo um momento delicado no nosso Rio Grande do Sul, passamos aí por essa tragédia que foi essas enchentes que assolaram o nosso Rio Grande, mas como a gente já falou aqui com os nossos convidados, Alfredo Pesce, Duane, que esteve aqui semana passada, quero dar um abraço a todos, a ONG, né, Irmãos do Litoral, que abraçaram esse projeto, quase 1.000 toneladas, fantástico, quase 10.000 toneladas, né? Fantástico aí o trabalho que eles estão fazendo aí no nosso litoral, de trazer donativos, alimentos, colchões, roupas, e ainda mais agora que a gente está entrando nesse nosso rigoroso inverno, né? Então, colabore e ajude, o Pix vai ficar na tela, o Papo de Obra abraçou juntamente com todos, se engajou, né, a essa grande causa social que assola e que mobilizou aí não só o Rio Grande do Sul, Brasil, mas o mundo. Então, colabore, participe, doe o que você puder. Você vai estar ajudando com certeza alguém que precisa. Até porque essa organização que foi criada em Capão da Canoa é 100% garantido, vai chegar aonde precisa, né? Eles têm uma organização muito correta, muito séria. O Duane esteve aqui, que é o presidente, que é o líder dessa equipe, né, como eu digo, de corretores, construtores. Então, toda a sociedade que se moveu, voluntários, né, estão lá trabalhando em prol dessa tragédia, né? Mas a gente vai superar, como a gente falou aqui, somos gaúchos, guerreiros e fortes e vamos sair mais fortalecidos ainda do que aconteceu. Então, quero começar aqui dando meu primeiro boa noite a Yasmin Aimé. Isso. Olha aí, deu certo, né? Falei certo o nome dela. Primeiramente, muito obrigado. Veio de Florianópolis, é uma honra para mim receber você. Isso mostra, né, a nossa credibilidade, o nosso trabalho que a gente vem fazendo. Já há algum tempo a gente vinha conversando, né? E uma especialista em redução de INSS, uma grande profissional. Que honra te receber, Yasmin. Muito obrigado. Imagina, Luciano, a honra é minha pelo convite de poder estar aqui participando do podcast Papo de Obra. Eu espero compartilhar com vocês boa parte do meu conhecimento que eu tive ao longo desses anos, trabalhando com contabilidade voltado para o segmento da construção civil e hoje dar as principais dicas para a redução de um dos impostos que é aí um dos mais caros, eu diria, da construção civil, que é o INSS para regularizar uma obra. Então vai ser ótimo compartilhar isso com vocês. E claro que estamos aqui ao teu lado, então, um construtor, né, que conhece muito bem o assunto, né? Jonatas Pereira, aí, diretor CEO, né, da Militar Empreendimentos. Inclusive, eu fazer uma ressalva, né, Jonas? Jonas foi um daqueles primórdios lá do início do Papo de Obra. Estávamos até conversando aqui, né, Jonas, nos bastidores, né? Como eu sempre digo aqui no Papo de Obra, eu vou ter que fazer um programa só dos bastidores, né? Porque às vezes ele é tão bom quanto o ao vivo, né? Então, muito obrigado pela tua presença. O Jonas vai falar um pouquinho aí de tudo que ele tem feito aí pelo mercado, um pouco da história, né? Também já corretor raiz, né? Tem uma história bonita aí na corretagem de imóveis. Obrigado, Jonas. Que prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, Luciano. É um prazerzaço estar aqui depois de 2 anos, né? Acho que lá pelo 3º episódio foi o início, do Papo de Obra. Legal. Então é um prazer aqui estar mais uma vez nessa mesa, né? Nesse programa que já está consolidado, né? Uma mesa composta aí por uma especialista na área contábil do mercado imobiliário. Então, acho que quem tem para aprender aqui hoje sou eu. Né? Obrigado pela oportunidade. O Jonas vai falar muito aí e teve aí uma honra, né, Jonas? Até depois eu quero que tu fale também. Tu trouxe aí uma celebridade, uma pessoa muito respeitada, né? E eu quero que depois uma curiosidade, como é que nasceu essa ideia. Mas dá só um briefingzinho aí, como é que foi
o nome do teu empreendimento e o porquê que tu trouxe essa celebridade, tu conta para nós, para quem não conhece, né, a história. Então, o nome do nosso empreendimento, ele é uma marca registrada do Dr. Augusto Cury. Hoje o escritor psiquiatra mais lido do mundo. Né? São mais de 35 milhões de cópias de livros vendidas, na qual eu tive o prazer de estar junto ao lançamento de livro dele em Portugal, em estar em alguns eventos pelo Brasilzão aí junto com ele. E a história, até chegar nele, é bem curiosa. É uma história bem bacana. Vai dar no momento oportuno a gente chega lá. Mas para a gente poder, até porque nosso tempo, a gente tem um tempo curto aqui, né? Que são tantos assuntos bons. Mas assim, o que foi que te levou essa ideia de trazer o Augusto Cury para cá? Então, rapidamente, assim, eu sempre participei de muitos eventos, muitos treinamentos. E eu, 2 anos atrás, eu fui convidado a participar de uma imersão em Campinas, né, com o Marcos Araújo, que é que a gente chama de futurologista do Morar, que é amigo pessoal do Augusto Cury. Mas até então a gente nem pensava nesse assunto, né? E nessa imersão teve lá um momento que a gente compartilhou ideias de negócio, né? Ele conheceu a minha história aqui, a história da empresa. E pós isso, ele trouxe a ideia de fazer um empreendimento em parceria junto com o Augusto Cury, né? Então, isso tudo foi criado por um baita de um relacionamento, um networking, que foi oportunizado pelo André Batu, que é mentor do mercado imobiliário também, e que me convidou para ir nessa imersão. E a partir daí nasceu toda essa ideia desse projeto, né? Então o Marcos começou, que é o curador do projeto, começou a desenvolver a ideia e chegamos aí num denominador que ficou muito legal, ficou muito interessante. O Dr. Augusto Cury veio num evento que a gente fez aqui na SAC, botamos 350 pessoas no lançamento do empreendimento e foi um sucesso, assim. A gente está muito feliz aí com os resultados. Bacana. Depois vamos falar um pouquinho, então nós vamos entrar bastante aí nos teus empreendimentos aí, e essa história aí muito bacana. Yasmin, vamos lá então. O pessoal está curioso, teus vídeos aí bombaram aí nas nossas redes lá. Então, bom, Yasmin, vamos lá. Primeiramente, conta um pouquinho, então, da tua trajetória profissional até tu chegar, então. E a pergunta que eu te fiz dos bastidores, eu vou te fazer de novo. O porquê que tu te especializou, então, dentro da construção? Dentro da construção civil, né? É engraçado que eu falo isso para muitos dos meus clientes, porque hoje eu sou contadora, né? Atuo enquanto contadora. E precisei me especializar na área da construção civil. Eu fui inserida dentro da minha trajetória profissional, fui inserida dentro de um escritório que estava iniciando nesse ramo, que era a especialidade desse ramo. E sabe aquela posição meio que ou vai ou racha, mais ou menos assim, ou aprende, tinha que aprender, não, né? Tinha o plano B. Isso, eu não tinha uma pessoa para me ensinar, então o segmento da construção civil ele é muito específico. Falando de normas contábeis, ele tem normas muito bem definidas que fogem do padrão da contabilidade tradicional. Então, eu precisei me especializar nessa área porque, para mim, atender bem os clientes e, principalmente, eu sempre falo, né, que deixar mais dinheiro no bolso dos clientes de uma forma regular, de uma forma saudável, sem gerar incomodação, preocupação que a gente tem aí com a Receita Federal. Então, fazendo isso dentro do que a lei nos permite, eu acho que todo cliente quer, né? Não tem nenhum cliente que não queira isso. Então, eu busquei entender a legislação e acabei especializando e caindo dentro desse mundo que hoje, para contadores, ainda é pouco explorado, né? Então, a minha área acabou... Eu tenho 11 anos de contabilidade, desde que eu comecei a trabalhar nessa área. Contabilidade está na minha veia, podemos dizer assim, porque a minha mãe é contadora, então eu tô dentro de um escritório de contabilidade desde que eu era criança, lá carimbando, sabe, documento. E tem 11 anos que realmente eu comecei a trabalhar na área, e os últimos 6 anos foi realmente voltado para o segmento da construção civil. Então foi aí que eu entrei, né, meio que de cabeça nesse mundo. Que bacana. E porque tu está num mercado extremamente competitivo, né? Então tu viu o tamanho desse negócio, que é o mercado, né? Isso. E a necessidade, bacana isso. Então vamos lá, então afinal, o que é o INSS de obras? E como deve pagá-lo, então? Vamos lá. Vamos lá.
O INSS de obra, ele é uma conta, ele é um imposto devido para a Receita Federal. A gente fala de Receita Federal porque ela é conjunta com o INSS, né, com a Previdência Social. Então, ele é um imposto devido para a Receita Federal, sempre ao final de uma obra. Para você regularizar uma obra, para você averbar uma construção, para você torná-la regular, você precisa pagar esse imposto. Esse imposto ele sempre deve ser pago, a legislação hoje traz 4 casos específicos. Sempre em obra nova, reforma, ampliação ou demolição. Em todos esses 4 casos, nós temos alvará aprovado na prefeitura. A partir do momento que a prefeitura emite aquele alvará, ela comunica para a Receita Federal que existe uma obra em andamento naquele endereço. Então, antigamente muito se falava em esperar aí 5 anos para pedir decadência para a Receita Federal, né? Principalmente construção para uso próprio. As pessoas que construíam a sua casinha, né, construíam lá a sua residência, elas diziam assim, não, eu vou deixar passar essa conta, passar os 5 anos e caducar, como a gente falava, né, antigamente. E hoje em dia, claro, né, a Receita Federal, por ver a quantidade de regularização feita por decadência, acabou exigindo aí essa comunicação. Então, o INSS de obra ele é um imposto devido sempre para regularizar uma obra. Hoje não tem mais como a gente esperar a conta sair, porque ela vem, né? E eu diria que é um dos impostos mais caros da construção civil. Bom, o Jonathan está aqui, eu acho que ele pode corroborar comigo, né? Porque sente no bolso esse pagamento que tem que ser feito. Tem um peso muito, muito alto nos custos da construção. Nos custos do empreendimento. Ele fica ali muito próximo ao imposto sobre a venda do imóvel. Então, tu imagina que, além de você pagar o imposto sobre a venda, ainda tem mais esse imposto pela regularização, né? A minha área de atuação, ela visa reduzir esse imposto. Então, reduzir o INSS de obra de forma legal, com os benefícios que nós temos hoje na legislação e, claro, né, tomando todo o cuidado e precaução para que a gente se mantenha sempre em ordem e em dia, porque não é só gerar economia. Isso, só gerar uma economia para lá na frente a gente ter um problema, é uma economia que não vale nada a dor de cabeça. Então, é gerar economia com conformidade fiscal, com aquele cliente estando seguro, né, daquela operação que a gente está fazendo. E depois nós temos o CNO da obra, que é uma outra situação. Né? Isso aí. O CNO da obra, muitos clientes às vezes chegam até mim não sabendo muito bem o que é a CNO, o que é a CND, qual é a diferença entre os dois, né? Para exemplificar, então, para deixar bem claro, até para quem é que está nos acompanhando e porventura tem essa dúvida, né, gente? Pensem comigo assim, pessoa física tem CPF, pessoa jurídica tem CNPJ, a obra tem CNO. Nada mais é do que um conjunto de números de identificação daquela obra para a Receita Federal. Então, quando a gente fala em CNO, a gente fala em abrir um cadastro, que a gente preenche as informações da obra, e que vai gerar um número de controle para a Receita Federal, que é como se fosse, como eu falei, o CPF ou o CNPJ. E aí, o empreiteiro, no caso, quando é contratado, também tem até 30 dias, né? Tem até 30 dias. Algo que às vezes confunde também as pessoas é que a legislação ela fala que tem 30 dias do início da obra para abrir a CNO. Hoje, gente, isso ainda não está sendo fiscalizado pela Receita Federal. Nós temos na legislação que a partir de até 30 dias você precisa abrir a CNO. Hoje ainda nenhum cliente recebeu notificação para isso, mas a gente sabe que está lá na legislação. A qualquer momento pode existir a cobrança de uma multa aí retroativa, né, pela abertura em atraso. Mas essa abertura ela tem que ser feita no prazo desses 30 dias do início da obra, não é da data de emissão do alvará. Que isso às vezes é uma dúvida que a pessoa tem. Poxa, Yasmin, mas eu emiti o meu alvará aqui em junho, minha obra só iniciou em setembro. Tem até o final de outubro para poder abrir essa CNO. Bacana. Bom, vamos lá que o assunto é bom, tem bastante coisa aí. Jonas, vamos falar então um pouquinho da tua história ali, um pouquinho como corretor, então, quantos anos no mercado? Então, Luciano, eu entrei no mercado ainda piazote, como diz aqui no Sul, né? Aos 14 anos, na qual eu fui agenciador, né? Que é essa figura que a gente tem aqui nas imobiliárias, aí, que é um menino que fica aí procurando imóveis e tal. Carregando chave para cima e para baixo. Inclusive o Alfredo, que teve aqui várias vezes, foi meu primeiro gerente. Aí, inclusive, né? ele contou a história que ele carregou as chaves do José, né? O seu José Nazareno. Isso, então, um passou para o outro, né? É isso aí, é verdade. Então, essa minha história começa lá em 95, né? Então, hoje, aos 43 anos, já estou fazendo 29 de mercado imobiliário. E de lá para cá, gente... Tu teve imobiliária tua, né? Quantos anos ali? Eu sempre digo que eu cumpri todas as etapas que tem dentro do mercado imobiliário. Até chegar. Eu fui agenciador, eu fui corretor de aluguel, fui demonstrador de aluguel, eu fui
corretor, eu fui gerente, eu fui dono de imobiliária e hoje fiz casas, né, casas de alto padrão e hoje estamos fazendo incorporação de edificações aí, né? Que bacana. E hoje atualmente aliás, vamos lá, tu tem mais ou menos esse número? Quantas casas tu já construiu? Sim, a gente fez quase 70 casas de alto padrão, né? Casas de valores bem consideráveis. E na área da edificação, né, da verticalização, a gente está finalizando o primeiro edifício e já no processo do segundo edifício, já no início do segundo edifício. Até para o mercado e quem não acompanha, e a gente está com uma audiência muito bacana aqui da Yasmin lá de Floripa, graças a Deus a gente expansa. Vamos falar um pouquinho para eles entenderem um pouquinho desse mercado de alto padrão, então. Hoje nós estamos falando de 2 a 20 milhões em média, né? Vamos lá. Fala um pouquinho desse mercado de alto padrão aqui, para o mercado que ainda não conhece aqui do sul, aqui da nossa região. Então isso eu gosto de perguntar sempre para as pessoas que vêm de fora, né? E pedir a opinião deles, o que eles acham, qual é o feedback que eles têm no nosso mercado. Então eu vou falar de 2 pessoas que são muito conhecidas, uma o Marcos Araújo, né? E o próprio Dr. Augusto Cury, que quando esteve aqui, eu perguntei para esse doutor, tinha noção? Eu disse, não, eu desci em Porto Alegre, desci em Novo Hamburgo, Caxias, fiz eventos, Caxias, não tinha nem noção do que era isso. Isso aqui é um negócio fantástico, eu não tinha noção dessa ilha que existia aqui. Dessa mina de ouro que tinha aqui. Então, eu falo que o nosso mercado aqui, a gente não tem as belezas naturais que Santa Catarina tem, né? Que Floripa tem. Mas, assim, o nosso mercado é um negócio fantástico, onde a gente tem aqui jogadores de futebol dos mais variados, artistas, celebridades do Brasil inteiro. É muito interessante. O próprio Dr. Augusto Cury ficou com um apartamento no prédio que disse, não, eu tenho que ter alguma coisa aqui, né? Então, enfim, é um mercado que ele se consolida porque isso aqui é uma ilha do nosso, especialmente o pessoal do Rio Grande do Sul, porto-alegrense e tal, mas é uma ilha dessa classe social onde é um encontro deles. Por exemplo, eu fui vizinho do Tafarel. Tafarel é o nosso eterno goleiro da seleção, né? Fui vizinho. Na pandemia, por exemplo, ele passou a pandemia toda aqui, né? Num condomínio, né? E eu fiz essa pergunta para ele, né? Como eu sempre faço. Disse, mas por quê? Viajou o mundo todo, morou em vários lugares, o que te traz aqui? Cara, ele bem assim, cara, vocês não têm noção do paraíso que vocês têm aqui na mão. Vocês não têm noção do paraíso. Porque imagina um cara que tem toda essa infra, essa estrutura, né, essa caminhada e tal, e ele vem escolhe ficar aqui, né? Então é um mercado que ele é muito pujante. Dois fatos que aconteceu nos últimos anos que não são coisas boas, mas que o mercado reagiu positivamente. Uma foi a pandemia, né, que aí foi uma explosão nacional no mercado imobiliário, e agora essa infeliz mês aí que a gente teve de situação de enchentes, o nosso mercado aqui reagiu de forma muito positiva, ao contrário do que a gente pensava. Porque as pessoas vêm para cá buscando a qualidade que a gente oferece com grandes empreendimentos e recursos que não tem nos locais de moradia. E tu sabe, né, Jonas, que tu tem acompanhado o Papo de Obra, a gente tem recebido todos os grandes players, recentemente o próprio Alfredo PS, enfim, o Duane, né, que são caras visionários aí também, que a qualidade ficou muito alta no litoral, né? Tanto a qualidade de vida, a questão... Porque tu tinha aquela cultura de 30 anos atrás de vir veranear na praia. Hoje as pessoas vêm morar no litoral. Então aqui tu tem escolas boas, melhorou a gastronomia, enfim, ensino, segurança boa, os condomínios de alto padrão. Então isso atraiu o público, tanto que a gente teve uma explosão de moradores aqui, né, Jonas? Tu concorda aí, né? Claro, assim, fico a noite toda aqui citando N exemplos, né? Eu vi num jantar, eu vi um relato também de um outro jogador do Bolívar, que jogou no Inter, jogou na França. Hoje ele é um morador de Capão e ele falou algo muito parecido com o que o Tafarel já tinha comentado em outro momento. Ele disse, não, isso aqui é um paraíso, a minha filha vai caminhando para a escola, né? Eu moro aqui, a minha filha nunca foi caminhando para a escola. O que a gente tinha lá só passou a fazer isso quando veio para cá. Quando veio para cá.
Ele anda, que a gente tinha lá atrás no bermuda. interior, como eu venho do interior, né? De 30 anos, 40 anos atrás, que a gente tinha, né? A gente até comenta, às vezes, a gente se criou, né? Com 7, 8 anos de idade, 8, 9 horas da noite, tu ia brincar, né? Na rua, tal, jogando futebol. Hoje é imaginável. Só que isso tu tem hoje dentro do condomínio, né? Por exemplo, tu tem um condomínio, mas a própria cidade já está proporcionando claro, isso, né? Sim, porque hoje a gente tem uma infraestrutura hospitalar que melhorou muito, né? A área da saúde melhorou muito, além dessa quantidade de postos de saúde. Tem aqui o Hospital Santa Luzia, tem o Life Plus aqui na Estrada do Mar, que inclusive o Duane aí foi a empresa que idealizou a construção. Funciona muito bem aquilo ali. Muita gente ainda não conhece, tem que ir lá conhecer. Né? Tomara que não precise ir lá conhecer, mas enfim, a infraestrutura funciona muito bem. A rede de escolas é muito boa, inclusive a própria municipal, né? Mas nós temos escolas particulares aí que estão num bom patamar. Hoje eu digo assim, eu acho que nós estamos aí uma das cidades mais bem estruturadas do litoral, com certeza. E tem um número que tu deve acompanhar também, que eu fiquei impressionado, que o Capão da Canoa, particularmente, que é onde é a nossa sede aqui, para a gente se localizar, né, no litoral norte, é uma das cidades que mais tem registros vendidos de imóveis, né? O Atila Júnior, conhece, claro, com a gente também. Você estava falando sobre isso, até eu não sei se tu sabe desse número. O Capão da Canoa já há muito tempo é líder no Brasil de registro de imóveis efetivados, né? Tu tem esses números aí, né, João? Tu acompanha um pouco? Eu não tenho assim, sim, exatamente, eu não me lembro assim esses números exatos, a gente recebe os relatórios ali, é um número bem expressivo. Bem expressivo, E eu né, nessa minha caminhada, eu me lembro que eu era... aí eu já estava lá pelos meus 15 anos, já né? não era tão piazita, né? Não, mas era ainda, né? 15 anos bem, né? Se trazer para os dias de hoje, fica até difícil imaginar um menino de 15 anos fazendo o que eu fazia naquela época. Mas, enfim, eu me lembro que em 96, quando eu ainda trabalhava com o Fredo, na antiga imobiliária Nasale, tinha um investidor lá, eu estava na mesinha do lado e o cara estava impressionado. Ele estava dizendo assim, não sei o que vocês vão fazer com essa quantidade de imóvel que tem aqui. Isso não vai ter para quem vender, não tem quem compre. E Capão se resumia entre a Avenida Araribóia, que é onde nós estamos aqui, e a Avenida Central, que é onde é a outra entrada de Capão. Né? Hoje, Capão é muito maior que isso. Né? Em 96, para ter uma ideia, Capão foi a cidade que mais construiu no Brasil. Claro, proporcionalmente, né, por metro quadrado. Isso era uma estatística da época lá que foi. E aí se imaginava, isso é uma loucura, esses imóveis vão ficar fechados, não tem para quem vender. E aí está o nosso mercadão aí hoje, que é uma loucura, né? Construção civil é um mercado que, gente, sempre tem área, né? Porque imagina que sempre tem pessoas, são famílias que são formadas a cada período e que querem adquirir a sua residência, as pessoas que já têm a sua residência e querem expandir e para outros padrões de moradia. Então, eu vislumbro, pelo menos, né, o segmento da construção civil como algo muito rentável. E até tu conhece também, são tantos gatilhos que eu posso puxar aqui agora. São só 323 agora convidados. Hoje nós completamos. O Alexandre Prudêncio ali de Xangri-Lá, que ele sempre fala, que foi muito bacana também, que os imóveis no litoral, porque da grande valorização aqui que existe aqui, ela troca só de mão, né? Sim. Isso é interessante, né? Tu vem, compra um apartamento de um dormitório, pula pro de 2, aí vem alguém de lá, né, da tua cidade, porque tem muita essa coisa do interior vindo para cá, né? O Estado passa aqui, né? E o Ivana sabe isso porque ele é dono de construtora e foi corretor. E aí passa a mão pro outro. Vem um parente, um amigo, um conhecido, um vizinho. Nunca fica fechado, né? Não, e esse imóvel não desvaloriza nunca, não tem desvalorização desse imóvel, né? Eu acho que a nossa geografia em relação ao município mesmo, né? A nossa planície, né? Ela é muito interessante, né? Ela é totalmente plana, nós não temos problema de morro, né? Não que morro seja um problema, mas enfim, então ela é para se andar de bicicleta, para se fazer caminhada, ela é muito boa. Nós estamos muito perto das capitais, da grande capital, nós estamos perto da Serra, nós estamos perto de Gramado, né? Nós temos o privilégio de estar a 145, 150 km de Gramado. Em todos, né? Os pontos aí, né? Então é muito interessante, né? Nós temos perto de um aeroporto. Estratégico. Né? E os grandes empresários do Rio Grande do Sul
Pega a família dos Gerdau lá, os Johann Peter, Dodge Serena, todos têm casa aqui. Dodge Serena passa o Réveillon aqui, né? Então, Dodge Serena, empresário, ficou muito famoso por ser empresário do Roberto Carlos, né? E DC7, eu acho que é a empresa dele aqui, enfim. Imagina, então, são celebridades que estão aqui, né? Que estão aqui. Do mercado, o nosso né? meio tranquilo aí, né? Empresarial. Deixa eu pedir licença um minutinho que eu preciso citar aqui, né, meus parceiros comerciais, senão a gente não estaria aqui hoje, né? Quero agradecer a todos. Eu estou aqui, estamos já aproveitar aqui com o Quero Café. Felipe, hoje tive a honra de empacotou lá, correu, foi no caixa, voltou. Grande Felipe, nosso amigo aí, conhece o Jonas também, né? Nosso parceiro aí. Como eu digo, é difícil não gostar do Felipe, que é um cara tão legal com todo mundo. Felipe, obrigado. Quero Café, é tradição no Papo de Obra. Inclusive, a nossa convidada foi com o seu esposo lá. E já marcamos de jantar lá Olha também, aí, saindo daqui, olha aí, Felipe, né? Porque gostamos, então Papo voltaremos em seguida. Papo de Obra fazendo a sua parte aqui. É isso aí. Metainer do Brasil, tudo em construções de lac steel frame, é uma gigante aí do setor, nossa parceira. Construções a seco, agora também lançando um sistema novo de casas rápidas aí, em steel frame, casas cabanas, também sistema de modulados, né? Um abraço para o Gilmar, para o André, para toda a equipe lá da Metainer, uma empresa de Parobé, uma filial aqui em Atlântida. Temos o espaço Papo de Obra Metainer do Brasil ali em Xangri-Lá, um espaço muito bonito, convido a todos ali para conhecer. A Vertrauen, que é uma gigante aí do setor do PVC, a Chassou Energia Solar aí, a Bela Casa, hoje estreando, um abraço para Camila, diretora, toda a equipe da Bela Casa Cortinas e Persianas, tudo aí, você que é arquiteto, interiores, procura a Bela Casa aí no Instagram, a nova parceira agora do Papo de Obra. Toque Retoque, uma gigante aí do setor de pisos, porcelanatos aí, um abraço para o seu Adair, está envolvido lá, toda a família, todas as lojas, inclusive abrindo uma filial fantástica em Palhoça, uma gigante lá, quero que tu depois vou te dar a data da inauguração lá, para tu conhecer lá o pessoal lá, o seu Adair, a Eliane estiver aqui com a gente também. Posses Litoral, aquele abraço pro Wagner, fazendo um baita trabalho aí no litoral. A Costura Arroio do Sal, um amigo Guilherme, um entusiasta aí do Papo de Obra, em breve estará com a gente aí também. A Sais Engenharia, acho que o Jonas conhece bem lá o César, estão fazendo lá o Prime Beach, lá no Curumim, o César e o Fabiano, que é o diretor da Sais Engenharia, estão fazendo um dos maiores condomínios fechados aí do litoral. Um abraço a todos eles, amanhã nós vamos tomar um cafezinho. A PLC Lareiras, as originais, legítimas do Canadá. A Factor Pool, piscinas modulares, piscinas de concreto, piscinas aí de altíssimo padrão. Um abraço ao Eduardo, nosso parceiro, novo parceiro do Papo de Obra. Então, e toda a galera aí que participa com a gente, que nos patrocina, muito obrigado pelo esse apoio aí. Como economizar essa conta? Então, vamos ter que dar uma corrida aqui. Como economizar? Porque o papo é tão bom, né? Que a gente Como vai... economizar no Vamos lá. INSS? Não é só tendo mão de obra regular. Às vezes se tem esse mito meio enraizado, né, principalmente com os construtores, de que tem que ter funcionário registrado para poder regularizar essa conta. Justamente como o segmento da construção civil ele é um segmento ainda, em termos de mão de obra, muito informal, a Receita Federal ela permite que nas regularizações de obra sejam aproveitados valores recolhidos através de MEI ou autônomo, né? E aí a gente tem que analisar caso a caso. Obra de pessoa jurídica tem um benefício, obra de pessoa física tem outro benefício. Então, caso a caso, a gente analisa essas reduções. Mas, basicamente, tentando trazer exemplos práticos e que simplifiquem, tá? Pessoa física tem o benefício do fator de ajuste. Então, é um benefício que você recolhe, se você recolher o INSS do início ao final da sua obra, mensalmente, de forma ininterrupta, obras até 350 metros reduz a conta em 50%, obras acima de 350 metros reduz a conta em 30%. Então, só ali você já tem um benefício para fazer o recolhimento mensal. Hoje eu estava ali no café e estava atendendo um cliente que ele me procurou e ele falou assim: poxa, Yasmin, então eu não vou ter o benefício porque eu já estou no final da minha obra, eu estou pedindo o habite, então eu não consigo ter esse benefício? Não, ele ainda vai ter o benefício. Ele só não vai ter
A economia máxima que a pessoa teria se procurasse a assessoria, se procurasse a consultoria no início de uma obra. Essa pessoa, por exemplo, esse cliente, ele vai precisar recolher com juros e com multa, mas a gente está falando de um desconto, por exemplo, uma conta de 25 mil, a pessoa com juros e com multa vai estar pagando 8, 10 mil reais, então ainda assim é um bom desconto que ela tem. Se ela procurasse no início da obra, ela estaria pagando ali 6, 7 mil reais, uma economia maior ainda. Mas eu sempre falo que todo desconto é válido, né, independente do valor que nós estejamos falando. E falando em empresas, falando em pessoa jurídica, toda pessoa jurídica tem o benefício da contabilidade regular. E aí cabe aí ao contador, né, daquela empresa, daquela pessoa jurídica, averiguar se aquela empresa pode se enquadrar nesse benefício ou não. Se tem aí vamos dizer, meio que uma confusão do termo, quando a gente fala contabilidade regular, você pensa que é aquela empresa, né, que tá com tudo ali registrado e tudo mais, e que às vezes a gente sabe que no segmento da construção civil, né, acontece de não ter documentação fiscal idônea, comprovando principalmente despesas da empresa, né? E isso a gente precisa segregar. Existe uma contabilidade fiscal e uma contabilidade societária. Então, quando a legislação traz o benefício da contabilidade regular, é o quê? Entregar a declaração anual da empresa, toda pessoa jurídica entrega, e fazer a contabilidade de acordo com o que a norma da construção civil exige, que todo escritório de contabilidade muito provavelmente está fazendo, porque é capacitado para isso. Então, e aí às vezes eu pego muito construtor receoso de usar esse benefício. Poxa, mas se eu usar a contabilidade regular, eu vou chamar mais atenção da Receita Federal, eu vou chamar uma fiscalização para minha empresa, sabe? E a gente que está no ramo, que atua ali, né, frente a frente, com essas fiscalizações, a gente sabe que não funciona dessa forma. É claro que nós temos que fazer o que é seguro, o que a legislação nos permite, mas a economia é muito grande. Na sexta-feira, eu atendi um cliente de Videira, dali do meu estado, né, de Santa Catarina. Ele está construindo uma obra de 7.300 metros, 7.200 e uns quebrados. A conta do INSS dele, se ele pagasse ao final da obra, sem redução nenhuma, 1.174.000. Imagina, para o construtor pagar 1.174.000. O Jonas só deu uma olhada agora de canto de olho. E conversando com ele, né, entendendo a realidade da empresa, entendendo como que funciona a contratação da mão de obra, que eu sempre falo que todo caso é específico, a gente tem que analisar a mão de obra daquela obra, ela não é no geral da empresa, nós conseguimos reduzir a conta aí para 381 mil reais. Olha só. Regular. 70%. Tudo ok com a Receita Federal, sabe? Pagando o INSS, ele não está deixando de pagar o imposto, mas se utilizando de benefícios, o benefício da contabilidade regular, outras estratégias, né? Ele vai fazer o recolhimento com uma alíquota reduzida, porque daí eu conversei com ele, dei dicas, né, de, por exemplo, qual tipo de contratação de mão de obra que ele poderia fazer para tornar o negócio dele regular, porque às vezes a pessoa acha assim: eu não quero registrar, eu não quero vincular porque eu vou ter que pagar o imposto. Mas às vezes, se tu vincular e tu pagar o imposto, vai ser muito menor do que se tu pagar aquela conta ao final, certo? E nós temos dentro da legislação aí algumas variáveis de alíquota, então não necessariamente é a alíquota cheia. E aí onde é que a gente acaba conseguindo a redução? A Receita Federal costuma expedir essa notificação, cobrando? A Receita Federal costuma expedir um aviso de regularização de obra quando você não paga o INSS da obra. Então, vamos supor, eu comentei lá no início que a Prefeitura comunica para a Receita Federal que existe uma obra naquele endereço. A Receita Federal, com base na metragem, ela já estima mais ou menos quanto que é o cronograma daquela obra, né? Uma obra de 100 metros, ela acredita que ali dentro de 6, 8 meses essa obra estaria edificada. Se passou muito desse período aí, passou alguns meses desse período, e aquele contribuinte não fez a regularização, ou seja, não pagou o INSS da obra, ela manda sim a cartinha lá, o aviso, né, da notificação para aquela pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, regularizar. Ainda assim, tem como ter o desconto, como eu falei. Vai pagar juros e multa para poder se enquadrar no benefício que a legislação traz? Vai pagar. Mas o desconto aplicado no final ainda é muito melhor do que pagar essa conta cheia. E o percentual é variável, né? Pode partir de 50%, tu falaste, até 70%. Depende se é pessoa física, depende se é pessoa jurídica, mas a gente fala em descontos entre 30% a 70%, 75% do valor original. É muita coisa. Tu já teve essa oportunidade, Jonas? Até tu já conseguiu algum benefício? Não, na verdade, a gente tem uma boa assessoria, né? Sim, aqui da contábil, né? Então, inclusive tem reunião aí amanhã, porque eu também estou sempre buscando essas alternativas, né, para redução de custo,
Mas eu não conheço o termo da contabilidade regular. Contabilidade regular. Esse termo exatamente eu nunca ouvi. Termo técnico aí, né? E confesso assim, ó, que contabilidade me dá alergia. Então, assim, eu quero saber o básico para não me atrapalhar. Né? Mas, assim, a parte burocrática eu deixo para quem entende isso, mesmo. Né? Exatamente. Então, o meu envolvimento é muito, muito comercial, né? Muito comercial e operacional na obra em si. E então não dá para abraçar tudo, senão a gente enlouquece aí, né? Eu sempre falo, né, para os meus clientes aqui, a gente está trazendo realmente a nível de conhecimento, então para gerar assim essa consciência, né, nas pessoas que estão nos assistindo. Mas numa mesa de reunião com o meu cliente, eu sempre falo que a gente tem um onboarding de obra. A pessoa está iniciando uma obra, meu cliente lá do escritório, a gente faz uma reunião para definir como é que vai funcionar o imposto, porque claro, o imposto é o que vai impactar ali no final. O imposto sobre a venda do imóvel e o imposto na regularização. E é justamente isso que o Jonatas comentou, é o perfil de todos os nossos clientes. A gente não quer saber da parte burocrática, concorda? A gente contrata o profissional, para o profissional estar, né, ali dentro do conhecimento dele e reduzindo ao máximo aquilo que pode ir para a gente. Então, eu sempre também com os clientes, olha, vamos seguir nesse caminho, é assim prático, porque se a gente entra, né... parte técnica, não, eu acho que isso é entre contador. Por isso contador e contador. Por isso que ele tem uma... É isso que ele contrata, é isso aí. E Jonas, me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho dos teus empreendimentos, então conta um pouquinho dos benefícios, então, o que tu está entregando agora, isso já está entregando agora? Quando é que entrega? Sim, já estamos finalizando. Praticamente todo vendido já? Não. Nós temos aí em torno de 20%, 30% ainda do empreendimento, tá? O nosso mercado aqui é uma outra particularidade que a gente tem. Nossas obras não são usados recursos de financeiras, né, de bancos, então são tudo recursos próprios, o próprio trabalho envolvendo a venda do produto em si. Então é um trabalho um pouquinho diferente e geralmente, né, uma grande parte das construtoras trabalham com uma reserva de estoque para o final da obra, né? É o nosso caso. Então hoje nós temos um empreendimento ficando pronto, né, que é o Domênico Home Club na Avenida Rudá, e um iniciando, que é o Contemplare Origens, que é esse que nós temos a parceria com o Dr. Augusto Cury, aqui na Avenida Ubirajara, que hoje é uma das avenidas mais valorizadas, um metro quadrado de maior valor agregado de Capão. E esse que tu está entregando também, tu está numa região muito comercial ali, né? Tu está próximo dos bancos ali, né? Tu tem bastante comércio ali, né? Já estão todas as salas alugadas ali, né? A administração é toda da empresa ou ali tu vendeu? A administração... Não, digo as salas comerciais ali. Não. Algumas salas ali são da empresa e outras são do permutante, né? Tá. Ali a gente tem uma permuta por área construída. O nosso empreendimento ali, a gente buscou sempre localizações um pouco fora do que o mercado sempre estava buscando, né? Então, no início a gente teve uma barreira muito grande porque a gente está construindo da Paraguaçu para o lado Serra, né? Então, para ti que não é daqui entender, a Paraguaçu aqui era meio que um divisor, né? Tinha um muro, então queria fazer prédio, tinha que fazer da Paraguaçu para baixo. E aí teve meio que uma barreira do pessoal? Teve alguns prédios que fizeram e tal, e nós ficávamos olhando, mas por que ninguém faz um negócio, um empreendimento de alto padrão, né, de bom padrão da Paraguaçu? Não, porque lá não dá, não tem valor de mercado, não tem valor alto, não tem valor agregado. E aí a gente fez estudo, fizemos viabilidade, eu tenho 80 e poucas horas de reuniões antes de lançar o empreendimento, fazer reunião com as imobiliárias, pedir avaliação, né? Me avaliem esse produto aqui como se fosse lançado. E aí a gente chegou num denominador que não tem mercado para isso. As pessoas não compram porque ninguém faz. Uhum. Então a gente começou a lançar, né? A gente empreendeu esse negócio lá e felizmente os resultados e os números que a gente alcançou já nesse primeiro empreendimento foram muito acima da expectativa do mercado, né? A gente teve que quebrar esse muro que tinha ali. Hoje, né, talvez um que outro ainda tem essa barreira psicológica, mas o mercado em si não tem mais. Vocês realmente, claro, já existiam alguns outros, mas não do porte e do tamanho que vocês fizeram. Não, ali é um empreendimento, de águas, são quase 10 mil metros de obra, são 70 apartamentos, e a gente trouxe
um padrão, que era a nossa especialidade antes, que era nos condomínios fechados, né? Então a gente especializou em fazer casas de alto padrão. Eu disse, não, eu tenho que trazer isso para cá. Né? Hoje, um dos empreendimentos com a maior preocupação em termos de isolamento acústico, térmico, é o nosso. Né? Nós empregamos muito investimento em termos de isolamento acústico, até porque por ser áreas centrais e tal. É que o isolamento acústico é uma das coisas que eu mais valorizo no empreendimento, né? Aquele problema do vizinho sapateando em cima, da bolinha, da cadeira arrastando. Não tem. O nosso empreendimento não tem esse problema. Nós trouxemos uma empresa que fez um ensaio na laje, apontou qual era o tipo de manta a ser empregada. A gente melhorou ainda, eles apontaram uma manta de 3 milímetros na época, se eu não me engano foi apontado, a gente botou uma de 5, a gente melhorou o sistema das esquadrias de PVC, nós pedimos um upgrade na própria persiana, nossa persiana é um pouquinho diferente, né? Quem olha é tudo igual. Até porque tu tem a questão da Paraguaçu, tu pensou tudo isso, claro. Então, assim, a gente até oportunizou nesse empreendimento, preocupado com a questão do barulho, a gente oportunizou que os nossos clientes pagassem uma pequena diferença e botassem um vidro duplo, né? Alguns botaram e depois se arrependeram. Não, mas a esquadria e o vidro, que já é padrão, já era o suficiente. Já era o suficiente. Né? E quem visita o nosso empreendimento hoje percebe muito isso. Então é um padrão que a gente colocou ali, o Contemplare é daí para melhor, né? Um isolamento acústico mais evoluído ainda no rooftop, porque no Domênico hoje a gente tem 520 metros quadrados de infraestrutura de lazer no rooftop, no 15º andar, e no Contemplare são 542 metros de infraestrutura de lazer no rooftop. Então, claro que precisa ter um cuidado redobrado aí nesses casos, né? E a infra do Contemplare hoje, o que ela tem mais lá? Eu vi que tem a questão Kids, eu vi que tem bastante preocupações ali, né? A gente, o mercado, né, a minha trajetória como corretor, ele me ajudou muito, né? Expertise. Porque assim, eu estava lá do outro lado do outro lado do balcão, ouvindo o que o cliente queria, né? Como eu era um vendedor que vendia todos os produtos que estavam disponíveis no mercado, né? Trabalhava esses produtos, então eu via, isso é legal, isso não é, falta isso, o mercado não oferece aquilo e tal. Então assim, eu fui trazendo toda essa bagagem para os nossos empreendimentos. Então, o Contemplare, por exemplo, a gente, uma necessidade, né, e uma estatística que foi apontada pelo Marcos Araújo, que é dono da Data Store, que é uma empresa de pesquisa de mercado, do mercado imobiliário, ele apontou que o número de pets por família ele já está equivalente ou maior do que o número de filhos. Né? E hoje a gente já tem que dizer assim, que é filho humano e filho pet. Sim. Já tem isso. Então, assim, hoje o número de pet por família, ele já está de igual para maior. E isso vai aumentar mais ainda. Então, o que a gente fez? Nós fomos o primeiro empreendimento a botar um pet garden, né? Tem que cuidar dessa expressão, porque eu falei o pet garden para... Me fugiu o nome dela agora, a diretora da Luma, lá de Florianópolis. Adriana. E ela disse, como um pet garden? Para ela entendeu que pet garden era tipo um cemitério de animais. Eu disse, não é isso. Vamos mudar. Lá na nossa região tem um crematório pet, que o nome é Pet Garden. Sim, aí então ela se assustou quando eu falei isso, né, no evento em Campinas. Mas enfim, a gente chama de pet garden, ou pet yard. Eu disse, vamos chamar de pet yard, então, que é diferente. No rooftop, onde as pessoas podem levar seu pet, ele tem aqueles, o Pet Agility, que é aqueles brinquedos, né, apropriados para esses espaços, de uma forma segura, de uma forma aberta, com grama adequada para isso, não grama natural, porque não aguenta, né? Então é uma grama artificial colocada num sistema onde ela fica flutuante para que a higienização possa ser adequada. Então essa foi uma das preocupações que a gente trouxe. Outra coisa que eu trouxe, baseado nas experiências que eu tinha, né? Eu fazia corrida de rua e às vezes chovia muito e eu não tinha onde correr. Eu trouxe, criamos a escada Move Up, onde a escada do empreendimento é toda tematizada como pista de atletismo,
com numeração nos degraus, para a pessoa saber em que degrau ela está, quantos degraus faltam até a cobertura. Né? Então, com frases motivacionais, com áreas instagramáveis, que é outra coisa que a gente tem que se preocupar hoje. Enfim, e o Contemplare tem mais cereja do bolo. A cereja do bolo, né? Que é o primeiro empreendimento do Brasil com uma cabine anti-estresse projetada pelo próprio Dr. Augusto Cury. Né? Uma cabine anti-estresse. Olha que bom pra ti, amigo. Não, eu gostei. Acho que vai quem trabalha na área contábil é interessante. Vai ter que Como é que comprar vai um empreendimento funcionar aí. isso? Não tá vendo? Na entrada do empreendimento, logo no hall de entrada ao lado dos elevadores, vai ter essa cabine, né, onde a pessoa ela é tematizada, como se fosse ali um consultório psicológico, né, com divã, a pessoa senta ali, vai ter uma tela, onde tem vários temas abordados na área da psicanálise, né, pelo Dr. Augusto Cury. Você escolhe o tema como estresse. Que ninguém tem, né? Não tem tem isso. não, com certeza. Toque, Você vai passar enfim, qualquer coisa na área. Você escolhe um tema e vem aí um vídeo do Dr. Augusto Cury falando sobre esse assunto específico. E olha o diferencial que já é na entrada. Então, tu não chega na tua casa estressado, porque tu para já ali, desestressa. Né? Né? Eu sempre... É uma ideia. Eu acho que é esse foco, ter o foco, eu não diria nem no cliente, é o foco do cliente. Se eu fosse o cliente, o que eu gostaria, né? E tu trouxeste muito isso para os teus empreendimentos. Eu chamo isso de... na pandemia, a gente aprendeu a fazer uma higienização, né, corporal, lavar a mão, tirar sapato antes de entrar em casa. Sim. E eu chamo isso de higienização mental. Porque a gente vem da rua, né, com todo, né, carregado, com todas aquelas tarefas e aqueles estresses, né, criados aí que a gente tem todo dia, e você vai lá e faz aquela reflexão. São vídeos de 5 a 10 minutos, que, assim, quem teve a experiência e estão convidados, porque a gente tem um protótipo dessa cabine lá na nossa central de vendas, a gente tem esse protótipo, e ela não está 100% ainda, porque 100% é só para o prédio, né? Mas, assim, é uma experiência bem bacana. Quem esteve lá ficou bem... Muito bom. Yasmin, vamos lá então para a reta final. Então, é possível parcelar o valor, que isso é uma pergunta importante. É possível, sempre é possível parcelar o valor do INSS da obra em até 60 vezes, existem as parcelas mínimas. O que a gente tem que cuidar é, se a pessoa deixa para pagar aquele valor lá no final da obra, né, na aferição, e ela quer, aqui é aquele sem descontos, tá? E ela quer parcelar, ele vai ser acrescido de uma multa de 20%. E se ela faz o aproveitamento com os descontos, ainda assim é possível parcelar em até 60 vezes. Então, nos dois casos é possível. Se ela deixa para pagar ao final, além dela estar pagando mais a multa ali, tá perdendo todos os descontos, de qualquer forma ela consegue parcelar. E a conta ela fica mais barata na pessoa física ou jurídica? Depende. Depende. Não tem uma regra para isso, sabe? Eu diria que é porque a pessoa jurídica ela tem o benefício da contabilidade regular que permite a ela dizer para a Receita Federal qual foi a base de contribuição dela. A contabilidade regular nada mais é do que isso. O cálculo do INSS de obra, como a mão de obra da construção civil é informal, a Receita Federal faz uma base sobre quanto você deveria contribuir. E aí, sobre isso, ela calcula o INSS. O benefício na pessoa jurídica é dizer assim, olha, Receita Federal, a minha contabilidade está toda certinha, apresenta a minha realidade, se você ver aqui, você está pedindo para eu contribuir sobre R$200 mil, mas se você ver aqui, eu finalizei a minha obra contribuindo sobre 100 mil, e está tudo ok. Então, o benefício da contabilidade regular te traz isso, né? Mas, falando aí a grosso modo, né, pessoa física, obras menores, quando a gente fala de construções menores, principalmente construções até 100 metros, normalmente construir na pessoa física ele é muito mais vantajoso, porque a pessoa física tem outros benefícios que a PJ não tem e que são principalmente voltados para a metragem da obra. Então, obras menores acaba valendo mais essa conta na pessoa física. Mas não é uma regra, cada caso tem que ser analisado. Jonatas, vamos lá então. Então, por que comprar na Domilitar e também deixar aí teu endereço, teus dados? E por que comprar de vocês? Já falou vários benefícios, né? Mas o que para a gente encerrar então a tua participação aí? Então, com esse case que a gente criou junto com o Dr. Augusto Cury e o Marcos Araújo, a gente está pensando um pouco mais fora da caixa. A gente não está mais pensando só no metro quadrado, né? Não naquele metro quadrado. A gente está pensando no bem-estar das famílias, né? Isso desde esses sistemas de isolamento acústico, isso tudo é pensando no conforto, né? Na hipótese da gente ter que ficar isolado dentro de casa, como aconteceu, a pessoa tem que ter um mínimo de conforto e tranquilidade.
leveza, né, para essa vivência. Então, junto com esse projeto, o Dr. Augusto Cury trouxe para nós o projeto Gestão da Emoção, né, projeto Mentes Saudáveis, Lares Felizes, que inclusive foi lançado um livro com esse tema, né, a gente tem esse livro disponível, inclusive, onde as pessoas vão ganhar uma semana de treinamento online dentro do programa do Gestão da Emoção. Ele tem o Gestão da Emoção para vários segmentos, mas ele fez um específico para o mercado imobiliário. E isso, seja para o próprio Contemplário, para outros empreendimentos, a gente adotou como um padrão nosso, né? Trazer tranquilidade, assistência, ser um solucionador de problemas, né? Porque problemas já temos bastante, né? O que a gente não tem são as soluções. E é isso bacana. Que a Nobilitar quer trazer hoje para os clientes. Que bacana. Jonas, deixa a tua rede social e eu quero fazer um convite ao vivo. Eu sei que ela deve estar assistindo, a tua esposa. A Aline está convidada, então quero trazer ela aqui como marketing da empresa, que esse assunto vai continuar. Mas vamos trazer a tua esposa, então. Não, e eu mas se ela aceita esse convite, tem que vir. Está convocada. E aí, ao vivo aqui, ninguém até hoje disse não, né? Então, deixar no compromisso. Isso aí. Não, mas quero te agradecer, Jonas, e deixar tuas redes sociais e dizer que muito obrigado e está sempre aqui de portas abertas, né? Se quiser vir de novo. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, né? Quem quiser conhecer melhor nossos produtos, segue lá Nobilitar Empreendimentos no Instagram, Facebook também. Nós temos a nossa central de negócios na Avenida Rudá, número 546, atrás da Caixa Econômica Federal, né? Na mesma avenida. E a nossa central ela vai ser totalmente reformulada, a gente vai ficar com um espaço ali de mais de 200 metros quadrados para atender clientes, corretoras e todos os parceiros do mercado. Vamos lá tomar um café contigo, então. Certeza. Muito obrigado. Será muito bem-vindo. Tá? Yasmin, não tenho palavras para te agradecer. Tu está aqui, veio de Florianópolis. Isso valoriza muito o nosso podcast. Isso mostra que a gente passou fronteiras aí, né? E já está contratada para o Papo de Obra, Dica do Papo de Obra. Dica de Obra, vai estar aí toda semana, ou a cada 10 dias, enfim, um conteúdo novo, fazendo essa integração aí. Trazendo para ambos os públicos, o mercado, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, volte sempre. E lembrando, você falar que tem muitos trabalhos online, né? Então, sim. Deixa a tua rede social. Quem gostou aí do trabalho da Yasmin, com certeza vai te procurar. Rede social e deixa o teu final, então. Beleza, Luciano. Primeiro, né, agradecer pelo teu convite. Muito obrigada por ter participado aqui. Então, gente, quem quiser saber mais, o meu foco ele é contabilidade para construção civil e trazer aí realmente redução, né, mais valor na sua conta ao final da obra, de forma regular, de forma que você não tenha aí problemas com a Receita Federal, que eu acho que ninguém quer isso. A minha rede social, eu tô lá no Instagram, é Yasmin Aimee Contadora. Tô todos os dias lá compartilhando conteúdos valiosos a respeito de reduções no segmento da construção civil. O meu escritório de contabilidade, como nós comentamos aqui, ele fica em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, mas hoje a contabilidade é toda digital, toda né? Digital. Então, eu atendo clientes a território nacional, então isso não é problema. Toda redução é válida, né? Independente de onde é que ela vem. Já convocada aí para setembro, outubro, na próxima vinda. Sim, a próxima vinda vai participar de novo. Isso aí, estarei aqui novamente. Muito obrigado, meus convidados. Uma boa noite. Daqui a um minutinho, a Miriam tá aí, vai ser outro baita bloco aí. Não percam, daqui a um minuto. Muito obrigado.
Olá pessoal, voltamos então, podcast Papo de Obra, conexão, grandes players, conteúdos. Tivemos um episódio, um Papo de Obra agora, o primeiro bloco maravilhoso. A Yasmin, o Jonatas, né? Vocês assistiram aí, muito obrigado pela sua audiência no canal do YouTube e também transmissões pela TV Nativos, canal 6, essa parceria de sucesso. Muito obrigado, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo agora. Lembrando também que esse podcast, além de trazer esses grandes conteúdos já tradicionais aqui no Litoral Norte, falamos de Capão da Canoa, onde é o estúdio do podcast. Também lembrando, né, que estamos passando um momento difícil, mas vamos superá-los com superação, com garra. Estamos aí com o Pix na tela, estamos aí em parceria com esse trabalho fantástico que é a ONG Irmãos do Litoral. Quero deixar um abraço para o Duane, o líder, e toda a equipe, os voluntários, sem exceção, a todas as doações que foram feitas até o momento, que não foram poucas, mais de 900 toneladas. Então, assim, é muita coisa bacana. Muito obrigado aí para você que já doou. Nosso Pix está na tela, o Papo de Obra engajado aí com as causas sociais, e não podia ser diferente, né? Vivendo essa situação, não vivemos num mundo paralelo. Nós estamos aqui. A construção civil abraçou e a gente vai superar. Com certeza o Rio Grande do Sul está dando aula aí de superação e não vai ser dessa vez que a gente vai esmorecer. Então, doe, colabore com os nossos irmãos gaúchos. E uma honra também aqui, hoje um Papo de Obra é só grandes convidados. Miriam Mainardi, além de empresária da rede de supermercados Baita, né? Isso aí, Baita Super. Mix Profissões, que é diretora também, uma profissional super renomada, faz um trabalho de mentoria sobre liderança. Quero dizer para ti, Miriam, vou te dar um número aqui, tu bateu todos os recordes do teu vídeo chamada, estamos aí com quase 10 mil visualizações. Parabéns pelo teu trabalho, eu te acompanho aí pelas redes sociais, né? E além dessa participação, é só o início, né? Porque tu, assim como a Yasmin, tu já é contratada, colaboradora para Dica do Papo de Obra, lá o Dica de Obra, trazendo a tua mentoria, e tu já deu umas dicas bacanas, e vamos lá, muito obrigado, e que honra te receber. A honra é minha, muito obrigada pelo convite. Eu estava acompanhando aqui a Yasmin e o Jonas, e quanto conteúdo bacana, importante que você traz aqui nesse programa. E claro, com certeza estarei com as dicas. Claro, e ao vivo, né? Porque tu tem planos aí, projetos em breve, né? De trazer a tua mentoria aqui para o litoral. E tu sabe, né? O Papo de Obra é a ponte. É o que tu precisar de nós aqui, nós vamos estar te trazendo aí para grandes eventos em breve aí no litoral, pelo trabalho maravilhoso que eu sei que tu desenvolve, né? Inclusive a Fernanda Chassô, né? Da Chassô também, que vamos fazer uma ressalva aqui, ela, além de ser nossa patrocinadora aqui, teve contigo, né? É uma formanda tua, né? Sim, ela está fazendo o curso Poder da Oratória, que é comigo e mais o time que nós temos. Então, é bem bacana. E a Fernanda é uma pessoa muito para frente, legal, uma né? Empresária. Show de bola. Se tiver nele o esposo, o Ismael, e inclusive também te deixou um abraço aí, mandou um abraço hoje. Que legal. Te transmitir aí. Eu sei que ela deve estar assistindo. Muito obrigado pela família Chassô Energia Solar, pela parceria. Vamos lá. Quem é, então, a Miriam? Conta um pouquinho da tua trajetória profissional e aí esse trabalho que tu desenvolve. Então, Luciano, eu sou empresária há 21 anos. Eu moro na Grande Porto Alegre, em Viamão, e os nossos negócios são ali na região de Viamão, Alvorada e Porto Alegre. O Baita Super hoje ele tem 10 filiais, mas eu sempre tive um propósito que é essa veia mais de professora. Então, o Instituto Mix de Profissões, ele veio para atender muito essa necessidade também, e que eu sentia dentro da empresa a falta, às vezes, de qualificação técnica, aquela mais especializada dos profissionais que vinham buscar e se colocar no mercado de trabalho. Então, veio o Instituto Mix. Com o Instituto Mix veio o curso O Poder da Oratória, onde a gente trabalha vendas, liderança, que é um dos assuntos que a gente vai abordar hoje, e que foi um dos temas no vídeo que sim, deu tanta repercussão ali, teve né? Bastante audiência. Bacana mesmo. E deixa eu só te pedir uma licença, como é de tradição, já fizemos o primeiro bloco, e tu sabe, tu tem uma empresa, e como é importante ter os teus apoiadores e patrocinadores que fazem
essa roda girar, né? Com e aqui no certeza. Papo de Obra não é diferente. Então eu quero primeiramente agradecer o Quero Café, inclusive as minhas convidadas, já é tradição, o Felipe hoje tive a honra de ser atendido pelo proprietário lá, foi muito legal, fizemos uma foto até no Instagram e com certeza foste muito bem atendida lá, né? Muito bem atendida, muito. E são tudo que tu pede lá é muito delicioso, né? E a variedade que tem é incrível. E aí o nosso shake tradicional aí, né? Tem o nosso brinde depois no final. E então quero agradecer Quero Café, a Metainer do Brasil, construções de Like Steel Frame aí, a construção do futuro é agora, tá com uma baita de uma filial, uma unidade aqui em Xangri-Lá, no coração de Atlântida. Nós temos o espaço Papo de Obra Metainer do Brasil, construções de Like Steel Frame, telhas, modulados, cabanas, inclusive agora estão num projeto novo aí para construções de casas rápidas, né? E, infelizmente essas tragédias assolaram, mas as soluções têm que ser rápidas agora. O ser humano precisa ter a sua moradia, né? Tão importante para nós, né? Para a questão humanitária mesmo, né? A gente precisa se sentir, né, de novo, né? E a gente vai reerguer esse Rio Grande aí em breve. A Vertrauen, né, que é uma gigante aí do setor do PVC, que é uma grande parceira do Papo de Obra. A Chassou Engenharia, um abraço para o Ismael, para a Fernanda, toda a equipe, tudo em energia solar. A Bela Casa Cortinas e Persianas, um abraço para a Camila, sua diretora, que abraçou com a gente aí agora, a novo patrocinador, muito obrigado. Uma empresa de alto padrão em cortinas, tem várias residências aqui no litoral, já também com seus produtos. A Toque Retoque, que é uma gigante do setor de pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, com grandes lojas, inclusive vai abrir uma loja vizinha lá em Palhoça, Santa Catarina, em breve, esse ano. A Postes Litoral, produtos homologados, um abraço para o Wagner e toda a equipe da Postes Litoral. A construtora Arroio do Sal, um abraço ao Guilherme. A Sais Engenharia, toda a infra do condomínio do Prime Beach Curumim, um dos maiores condomínios do Litoral Norte, estão sendo construídos pela Sais Engenharia. Um abraço ao Fabiano e sua equipe. A PLC Lareiras, as originais canadenses, e a Factor Pool, tudo em construção de piscinas de concreto e modulares, é com a Factor Pool. Um abraço para o Eduardo, nosso parceiro. Então vamos lá. Esse trabalho que tu desenvolveu, então, como é que começou? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Essa veia que tu tinha da oratória, tu fez curso, como é que foi a virada de chave da Miriam? Então, nas reuniões, supermercado é um público muito de líderes muito homens. Sim. E na empresa a gente tinha todos os gerentes homens. Na reunião gerencial, nessa reunião com liderança, a gente se reunia, eu, meu sócio, que é o meu esposo, o Josi, e os gerentes. E eu colocava minhas ideias, eu sou muito da parte de criação, comunicadora, então eu vinha com aquelas... Eu vinha com as ideias, mas o que acontecia? Passava a reunião, ninguém colocava nada em prática. Eu não conseguia ser efetiva. E de início eu pensava, não, porque eu sou mulher, porque não me ouvem, saía um pouco frustrada. Mas com o tempo eu fui buscando melhorar isso e eu entendi que era a forma com que eu me colocava. Eu não apresentava as minhas ideias, eu não colocava as ideias com confiança, com segurança. E quando eu comecei a mudar pequenos detalhes da minha comunicação, hoje tudo que a gente combina sai, acontece, então começa a ser mais eficaz. E essa mudança me despertou, claro, buscar o conhecimento, estudar um pouco mais, e surgiu também, então, esse curso, que é o Poder da Oratória, onde a gente tem todos esses conteúdos. E ele é um curso que a gente tem online e presencial. A Fernanda, ela é uma aluna do presencial, mas a gente também tem ele no formato online. São 11 aulas e mais o bônus, que a gente chama, que é a formatura, onde que os alunos se apresentam para um público externo. Então, é onde eles vivem a experiência dessa apresentação. Sabe que até me perguntaram, né? Acho que o dom, né, da palavra, o dom de tu te expressar, isso tu constrói, né? É uma construção. Ninguém sabe aprendendo. Tu tem que... E eu trabalho com representação há 32 anos, né? Com vendas. E eu fui me formando vendedor, assim como todo mundo um dia que começa na sua profissão. Eu, como vendedor, me identifiquei, né? Amei a minha profissão quando eu me descobri jovem, que é isso que eu queria. E tu vai construindo a tua trajetória, né? Então, tu vai sentindo segurança,
falar em público, que é uma coisa que eu imagino que tu trabalha muito sobre isso, né? Isso é só com o tempo, com a experiência, né? Tu vai melhorando a tua dicção. Quais são os passos? Vamos entrar um pouco nessa área aí. É exatamente o que você trouxe. É a habilidade, como qualquer habilidade na vida da gente, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Como é que a gente desenvolve a habilidade? Com a técnica, a estratégia, conhecimento e o treino. Final de semana eu assisti um filme com a minha filha, eu tenho uma adolescente. Então, às vezes, a gente faz uns programas de vídeo, né? Ela escolheu o que nós íamos fazer, então ela escolheu um filme Amor e Monstros. Não sei se alguém Fica a dica aí. Já fica a dica, Amor e Monstros. E o personagem, o personagem principal do filme, ele traz muito como é desenvolver uma habilidade. Porque quando no início, ele encontrava um monstro, que é um apocalipse que acontece lá no filme, o mundo está sendo exterminado por monstros, por insetos que viraram grandes e monstros. Quando ele encontrava o monstro, ele paralisava. Ele ficava em pânico, paralisado. E aos poucos ele foi começando a enfrentar aquele medo dele e desenvolver. E no falar em público é muito isso, e a habilidade é muito isso. A gente começa, a primeira venda, às vezes a gente vai mais, coraçãozinho dá uma acelerada, né? Mas aí conforme você vai indo... Insegurança é natural, né? Insegurança. Exato, exatamente. Uma insegurança a coragem, não é a ausência do medo, é a gente enfrentar. E tem o famoso friozinho na barriga, que se também tu não tiver, não tem graça. Não né? tem graça. Essa que é a... Exato, é isso que coloca a energia, é justamente essa... Eu digo sempre aqui, até trocar contigo esse papo aqui, que é muito legal, que eu sempre digo assim, né? Quando eu encerro aqui agora, eu vou encerrar contigo, vou dar uma boa noite, acabou o episódio 107. Não volta mais. Ou a gente vai reprisar, a gente vai fazer cortes. Ele acabou. O meu melhor programa vai ser o 108. Porque eu preciso me superar, porque o 107, que foi maravilhoso, foi um prazer fazer, mas ele acabou. Então eu tenho que me motivar e o meu próximo, eu acho que é muito isso também. É muito isso. A gente comparar com a nossa história, a nossa evolução, como que era a Miriam ontem, e nunca comparar com o outro. Daqui a pouco a página 40 do outro com a minha página 20. Não dá. E é exatamente a gente olhar essa evolução e sempre se desafiar a melhorar aquele 1% por dia. E hoje, das dicas que tu passa, assim, o que é, vamos assim, o que é hoje, assim, a comunicação eficaz, assim, para ti, para tu ter resultado, tanto na vida profissional como pessoal? Entusiasmo. É você colocar entusiasmo na tua fala, confiança, postura de confiança. Já lá na tua casa, quando você decide a roupa que você vai usar, essa roupa vai comunicar o que você quer transmitir. Se preparar. Eu vou para uma reunião gerencial, como eu estava comentando, eu me preparo antes. O que é que eu quero levar? Não chegar lá e falar de qualquer jeito. Então, se organiza, se prepara antes, para quando você for, você falar com confiança. E se eu não acredito no que eu estou falando, naquela ideia que eu estou transmitindo, as pessoas vão ficar em dúvida. Agora, quando a gente tem aquela convicção que já sai do olhar, eu falo assim, tem aquela linguagem que é do peito e a linguagem da cabeça, é só uma analogia. Mas quando você fala muito da cabeça, é aquela coisa assim, tá decorado. Aí a pessoa olha, igual uns vídeos na internet, a gente olha, a pessoa falou bonito, mas tu pensa assim, parece que não transmitiu verdade, não te conectou aquele vídeo. É porque é uma linguagem que não vem do coração. É aquilo que precisa ser teu, precisa ser natural, tem que transmitir a tua essência, o que realmente você acredita. E aí faz toda a diferença. E é um dos segredos dos grandes palestrantes, é trazer o entusiasmo na fala. É você falar com verdade, com convicção, com energia. Exato. Conhecimento. Quando tu é um profissional de vendas, tu tem que saber o que tu está falando, tu tem que ter propriedade, tu tem que dar exemplos claros. Quer dizer, eu estou falando um pouco da minha experiência como vendedor. Mas é exatamente isso. Né? E é o treino, se preparar para você ir lá. Quando você for para fazer a venda, conheça bem o teu produto. E ame aquele produto, acredite naquele produto. Se você não acredita, nem vai. E assim, ó, tu tem que entregar o que tu fala. Se tu entrega o que tu fala, se aquele produto, independente qual for, tu entregar aquilo que tu falasse ali com garra, com segurança,
É o primeiro passo para o grande sucesso do vendedor, seja de qualquer área, né? Seja um corretor, seja um vendedor, enfim, qualquer produto, né? A famosa paixão por E aquilo. também tem o outro lado, que é o pós-venda daquele produto. Com Porque certeza. problemas, qualquer indústria, qualquer situação pode acontecer. Ninguém está inerente a um problema. Mas tu ter a segurança do pós-venda é tão importante quanto... Tanto é aquele número que recuperar uma venda é 4 vezes mais caro que fazer uma venda, né? Exatamente. Então, o pós-venda é essencial quando Sim. falamos em vendas. E as pessoas, elas criam, às vezes, uma expectativa. E a frustração é justamente por isso. Porque a pessoa que está comprando, ela cria uma expectativa em relação àquele produto, àquele serviço. E quando essa expectativa não é atendida, então gera a frustração. E esse que é o maior desafio. Porque por isso que é tão importante a comunicação. Porque a comunicação não é só você falar, e sim você saber ouvir. Quando você ouve atentamente esse cliente, o que é a expectativa dele, o que ele quer, tu vai conseguir entregar o produto certo. Então, qual é a forma, então, para um líder desenvolver essa habilidade nessa tomada de decisão eficaz, então, Miriam? Sucesso ama liderança e tomada de decisão, que é exatamente o papel do líder. E o líder, ele que constrói esse profissional, ele é responsável por uma equipe, por um time, de construir cada passo. Como? Trazendo os pontos de melhoria. E esse que é o maior desafio do líder, porque por muitas vezes ele não quer se comunicar, ele quer agradar, porque o líder também quer ser aceito. Então ele não quer desagradar ninguém. E nós, como seres humanos, a gente tem essa necessidade de se sentir pertencente. E o líder, ele também tem essa necessidade. Só que às vezes é ali que é o ponto de falha dele. Ele não leva o ponto de melhoria do indivíduo, daquela pessoa da sua equipe, porque ele não quer desagradar. Então, qual é a ferramenta que a gente utiliza para que ele desenvolva? Porque ele precisa ser um motivador, um inspirador. Ele é um espelho, mas ele precisa inspirar essa equipe a desenvolver o seu melhor, a buscar a qualificação, a buscar o crescimento, a evolução. Então, o feedback é extremamente necessário, já é muito batido. O tal do feedback, eu por muitas vezes nem gosto muito de falar essa palavra, porque as pessoas, lá vem ela com feedback. Mas é de você apontar. Como é que você aponta um ponto de melhoria? E eu sempre falo assim, pessoa que te apresentou um feedback, agradeça, recebe de coração, porque não são todas as pessoas que vão te dizer, isso aqui tu pode melhorar. Corrigir, uma correção, né? Exato. A maioria vai ver o que você tem para melhorar e vai falar para o outro. Vai lá, vai daqui a pouco dizer para o outro, para a liderança maior ou para alguém da equipe. Agora, aquele líder que para o tempo para te dizer, olha, aqui a gente pode construir melhor, a gente pode fazer melhor, e é desta forma que eu te sugiro, isso é algo que Fantástico, é para a tua vida, né? Assim como o teu professor, aquele que te exigiu, quais os professores que tu grava para o resto da tua vida? Foram aqueles carrascos que a gente dizia, eu, por exemplo, falo por mim, matemática e português, que tu perdia sono, tu perdia noite, madrugadas, tu nunca mais esqueceu deles. E o que mais te fez evoluir? Foi ele que mais te ensinou. E que naquele momento tu dizia, não, mas esse professor... E é esse líder, e hoje a gente tem muita ausência desse líder, porque as pessoas vêm para dar um feedback e começam a elogiar, porque o feedback ele também vem de uma forma de primeiro enxergar o que esse profissional tem de bom. Porque se ele está no time, está na equipe, é porque algo ele tem de bom. Então, primeiro eu trago isso em evidência para estimular ainda mais os pontos positivos, mas eu trago também os pontos de melhoria. Eu acho que, trocando um pouco da minha experiência também, eu acho que a venda, no caso, né, que a gente trabalha com vendas, o não, eu usei como combustível. Tu tem 2 maneiras de aceitar o não. Ou tu vai desmorecer e vai desistir, ou aquilo vira um combustível, uma gasolina para o teu carro. Porque o não, eu já tive relatos de ficar 2 anos visitando um cliente e conquistei ele. 1 ano, 2, foi um baita desafio. Aquilo tem que virar um desafio monstro na tua vida. Se tu não carrega isso dentro de ti, tu não é um profissional de vendas. A gente não pode ter medo. Se tu desistir no primeiro não... A gente não pode ter medo. Você trabalha os vergonha. nãos lá ou não? Trabalhamos todas as objeções. A lista das objeções. Tem listas de objeção até quando o cliente diz assim, eu tenho que
falar com a minha esposa, tenho que falar com Sim, o marido, não, já tem objeção aqui, como é que se resolve? Quem é agora, se faltasse o gás lá na tua casa, quem é que ia te ajudar? Como é que tu ia resolver? Ah, daí eu ia ligar para minha tia. Então, pode pegar o telefone e ligar para tua tia. Tem todas as objeções. Como é que é a tua experiência agora como mulher, né? Tu falasse, né? Porque é uma barreira que tu teve que ir. Como é que é falar para um público, muitas vezes assim, já teve situações de tu estar ali tratando com grandes assim, empresários, gerências comerciais. Como é que é essa tua... Conta um pouco dessa tua experiência com os cursos, porque não é todo mundo que aceita, tu falou assim às vezes, né? O impacto, né? Eu acredito que essa questão assim da mulher é muito relacionada à mulher, porque a forma com que você vai se apresentar e vai se posicionar já quebra as objeções. Então acho que para mim não vem muito, não faz muito sentido dizer que por ser mulher não é aceita. É só às vezes a gente não entender de que forma é que a gente vai se colocar. Eu tive experiência agora, os 2 últimos anos, eu fui presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alvorada. Então, eu tive à frente dessa gestão e 50 anos da entidade, eu fui a primeira presidente mulher. Então, também era uma forma de estar representando e trazendo as mulheres para serem mais representadas nesse segmento, né, dentro da entidade. E lá eu vivi muito essa experiência, porque as reuniões, principalmente do conselho, reuniões com os antigos presidentes da entidade, eram todos homens. E homens onde que já tinham uma experiência muito maior que a minha, onde que muito mais eu aprendia do que eu levava. E lá eu percebi assim, o quanto a gente tem para aprender. São habilidades, o meu sócio também é homem, eu convivo, a gente trabalha junto há 21 anos, dividindo as atividades. Cada um tem a sua habilidade, que é uma habilidade nata, que é uma habilidade que você desenvolveu, e quando a gente evidencia isso e a gente aproveita da melhor forma, faz muita diferença no negócio. Por exemplo, o meu sócio, ele é muito lógico, racional, ele é uma pessoa que ele faz muito bons negócios. Eu já sou uma área das pessoas, a área da comunicação, do marketing. Então, a gente somando as habilidades, se completa. Fica um time, né? Fica um time. Cada um tem suas virtudes, uma área mais específica, né? Mas as pessoas têm que se complementar, né? E o outro também tem que aceitar que aquela pessoa, no caso, um time, como um time, né? Tem uma habilidade numa situação... né? Não ter as vaidades. Que isso atrapalha muito o profissional de uma forma geral, independente se é o empresário, é o líder, da tua atividade. Quando você traz muito essa questão da vaidade, isso é um empecilho para a tua evolução. Onde trava, né? Tem que pegar os gatilhos, né? Como a gente sempre diz ali, né? O gatilho que tu precisa para poder... alavancar. Então, assim, regras gerais, assim, quando tu vai fazer tuas mentorias, tu vê a evolução ali dos teus alunos, né? Muito bacana isso, né? Travado no início. Eu até falo para as arquitetas, muitas, porque nem todas gostam de se expor, né? Então, às vezes elas criam uma expectativa, nossa, ao vivo, nossa, eu não... Luciano, até gostaria, mas eu não quero ir. E aí, quando a gente convence, não, vai lá, que tu vai ver, que é tranquilo, tu sabe falar o que tu sabe. E quando elas terminam, aqui o podcast, nossa, mas foi uma experiência. Por quê? Porque tu fala aquilo que tu sabe, né? E aí tu esquece que tu tem câmeras aqui, que a gente está sendo gravado, enfim, e flui, né? Exato. E é essa provocação que a gente sempre faz no curso. É de se colocar em movimento, sempre. E o medo, o nervosismo, isso é natural. Agora, o que não é normal é a gente perder uma oportunidade, um convite como esse, de não vir trazer, compartilhar suas ideias, os seus negócios, pela insegurança de falar. Mostrar o seu trabalho, né? Porque é network, é tudo conexão, né? Ativo. Network é um ativo. A gente tem aqui, eu teria aqui vários relatos, mas eu vou citar o caso de uma arquiteta, por exemplo, que teve no Papo de Obra, ela tinha uma obra na cidade. Ela era uma jovem aí, começando, e a gente prospectou ela no Instagram e tal, convidou, ela veio, e passou ali 6 meses, e eu não tive mais o contato com ela e tal, e comecei a acompanhar nos stories.
ela postando, ela falando. Eu disse, nossa, que bacana. Então eu até comento, pô, o Papo de Obra destrava. É uma método de tu destravar tudo aquilo que de repente tu tinha vontade de falar e aquilo destravou. Em resumo, ela já tinha ali no final do ano mais 6 obras e ela agradeceu. Eu agradeço ao Papo de Obra porque foi uma grande vitrine que eu precisei naquele momento. Outros construtores viram ela aqui no Papo de Obra. Então, acho que também essa a nossa missão aqui também, né? Além de destravar, é network, é negócios, tudo é business, né, Miri? Das pessoas perceberem que a partir desse momento que elas se colocam, o quanto de resultado lá na frente que você tem. Porque não adianta só fazer. Isso até é uma frase que a Fernanda usa muito. Não adianta só fazer, mas você precisa também mostrar o que você faz. E hoje, rede social, por exemplo, é um ativo. Quando a gente fala em ativo, é o que te dá retorno financeiro. É uma ferramenta importantíssima. E é uma ferramenta que está ali. Você cria o Instagram de graça, celular, todo mundo tem. Então, vai lá, coloca, transborda o teu conhecimento, transborda o que você tem e já começa a fazer negócios. Que legal. Agora tu me deu uma chave aí para um slogan, que eu vou criar um outro slogan. Olha aí. Transborda aí já me deu uma dica. E quais são as características comuns entre os líderes bem-sucedidos? Equilíbrio emocional. A pessoa precisa ter esse equilíbrio, que é deixar de lado aquela vaidade que a gente falou antes. A gente não pode explodir quando as coisas não acontecem como a gente deseja. Nós gostamos de trabalhar com pessoas, a gente simpatiza com pessoas que são parecidas conosco. Mas imagina se todo mundo tivesse a mesma habilidade, não se completa. Então a gente precisa trabalhar com pessoas diferentes e desenvolver, destacar o que ela tem de mais talento, de principal habilidade, e aproveitar isso da forma correta. Comunicação é outra habilidade muito importante, porque existe, Luciano, que foi esse até o assunto do vídeo, existem habilidades comuns entre líderes bem-sucedidos. E um deles é o equilíbrio emocional, o outro é a comunicação eficaz. É você saber colocar os pontos de melhoria de uma forma onde que a pessoa entenda que você está ali para ajudar ela e não para trazer daqui a pouco para deixá-la frustrada ou deixar o dia dela pior. Não, pelo contrário, é para te ajudar no crescimento e na evolução. E esse que é o papel. Você líder, é esse teu papel, é realmente de estimular o teu time a ficar melhor do que você. É que eu acho que tu concorda comigo, que eu vejo, né, nas empresas no modo geral. O grande problema são as pessoas terem aquele costume, aquela tradição, já vem lá de às vezes, pai para filho, de elas serem conservadoras e concentrar tudo na pessoa. Ela não confia, ela não acredita que se ela delegar poder, eu acho que para mim é um dos grandes problemas das grandes empresas, muitas não foram para frente, porque elas não sabem delegar. É a virada de chave. Tem que saber delegar. É a virada de chave. Eu trago isso também como exemplo da minha trajetória. Eu e o meu sócio, a gente tinha um supermercado e a gente fazia tudo. Nós conferíamos, a gente atendia no caixa, a gente fazia tudo. A gente era escravo do negócio. Eu jamais poderia estar aqui falando contigo, porque provavelmente eu ia estar fechando a loja, porque eu não confiava em ninguém para fechar. E foi uma dessas nossas conversas, minha e dele, a gente já tinha 5 anos, o supermercado, a gente queria abrir uma filial. E nós entendemos que para a gente crescer, para a gente ter filiais, a gente precisava aprender a delegar. Não tinha outro caminho. E aí, claro, o primeiro gerente que está conosco até hoje, que nos ensinou muito isso, um gerente, ele veio e ele já tinha experiência de ser gerente. Então, ele sofreu conosco, porque a gente queria fazer o trabalho dele, mas, de certa forma, ele também foi nos disciplinando, foi nos ensinando de como liderar. E por isso que a gente teve a oportunidade de crescer, porque era uma escolha. É claro que quando você está na frente do negócio, você cuida tudo, ele acaba dando mais resultado. Porque você economiza mais, tu tem... É da tua forma. Agora, se você não delegar, você não cresce. Não saber delegar e não confiar nas pessoas. Acho que fica a dica aí, mais uma chave. Identificar uma boa liderança. Esse é também um talento quando a gente chama no recrutamento, do recrutador. E como eu passei muita parte da minha vida empresarial foi recrutando, é uma área que eu gosto muito de recursos humanos, de conhecer perfil comportamental e identificar isso. Então, o bom líder, muito mais do que o conhecimento técnico, ele precisa entender de pessoas.
Porque toda a diferença, a empresa ela é formada por pessoas. E se tu tem uma equipe de bons profissionais, tu tem uma boa empresa. São as pessoas que fazem essa empresa ser boa. E então entender de pessoas é aquela pessoa onde que ela é motivada, onde que ela tem aquela vontade, aquele desejo de... Você percebe que ela quer aprender, que ela quer contribuir. E às vezes o conhecimento técnico você vai ensinar. Ele vai aprender, porque é repetido. E ele quer compartilhar com os outros também, isso é importante. A gente ouve muito assim, eu aprendi sozinho, ninguém me ensinou. Aí a pessoa não quer ensinar o outro que está chegando. Isso. Aí ele que se vira. Isso acontece muito, por mais que a gente pense que é um absurdo, mas isso acontece muito nas empresas. E aí quando você encontra um profissional diferente, que é aquele profissional que quer compartilhar, que ele quer ver o negócio funcionando, que ele tem aquele brilho no olho, faz toda a diferença. Então vamos lá, falando um pouquinho especificamente para o teu curso, para quem está nos assistindo e vai te contratar agora depois do Papo de Obra, Litoral em breve, teremos palestras presenciais aí. Você construtor, você que quer trazer uma grande profissional para sua empresa, né? Os pontos chaves, o que vocês trabalham no teu curso lá? Quer melhorar, eu até vou falar olhando aqui para essa câmera aqui para o pessoal que está acompanhando. Quer melhorar os teus resultados financeiros? Desenvolve a tua comunicação, o teu poder de falar em público. Porque reconhecimento está muito ligado à forma que você se comunica, as tuas oportunidades vão surgindo, é você mostrar o que você faz, qual é o teu trabalho, qual é o teu serviço, o teu negócio, o teu profissional. O que a gente aprende no curso de oratória? Liderança, vendas, a gente coloca o aluno na fogueira, porque o primeiro dia você já grava stories. Então já junta, hoje nós tivemos um workshop em Sapiranga com um time de contadores e eles já gravaram stories. E não é uma habilidade de pessoas mais técnicas, mas é isso, é desenvolver, é a gente fazer, se colocar em movimento. Eu me lembrei, tu me deu um gatilho aqui para mim encerrar que foi o primeiro curso de vendas que eu fiz, eu tinha 15 anos. Olha só, com 15 anos eu já sabia o que eu queria ali. E aí eu me lembro de um curso no Senai, e aí tu tinha que vender para o professor, depois de uma semana naquele curso, tu tinha que vender um produto, um produto que tu trabalhava, né? Se tu era na área de confecção, ou se tu era supermercado, etc. Eu era do ramo, no outro segmento, e eu me lembro que eu tive que ir lá na frente de todo o curso, no final, que era a prova final, vender esse produto na frente de toda a turma. Nossa, e eu, sabe que agora eu me lembrei, eu fui tão seguro porque eu sabia o que eu estava vendendo e para mim eu não estava numa sala de aula, estava eu e o comprador numa sala de negócio. E tinha ali 30 alunos né, assistindo, e é isso aí que tu falou, então eu acho que é essa prática aí que vai fazer a diferença. A prática, né? O treino, e o primeiro não é... E não ter medo de errar, né? Exato, porque é normal, todo mundo tem as suas falhas e também a evolução de melhoria. Às vezes você vê um vídeo bom de uma pessoa, mas o primeiro dele não foi nessa qualidade. Então tem que ter esse começo para acontecer. Melhorar, né? Teve que ter essa apresentação aos 15 anos para hoje você chegar onde você está. Sim. Foi necessário. Como eu te falei, é uma construção. Ninguém nasce sabendo, né? Tu tem que ir construindo a tua trajetória, de qualquer área que tu tá, né? Miriam, mais alguma coisinha que eu sei que o tempo é um pouco curto, eu sei, mas a gente vai voltar aí. Vou te convidar de novo, uma outra oportunidade para tu voltares aqui ao Papo de Obra. E eu tenho certeza que tu vai fazer bastante treinamentos e cursos aqui no Litoral. E o Papo de Obra aí vai estar sempre de portas abertas. Uma frase aí, um final, assim, a palavra-chave para quem quer, então, ser um bom líder, ter uma boa oratória. O que tu dá a dica de ouro aí, então, para a gente encerrar? Vou deixar uma mensagem, pessoal. Então, vamos lá. É uma mensagem. Tudo que você fizer, toda a tua dedicação, o universo sempre vai te responder na mesma proporção. Tudo vale a pena, cada esforço. Primeiro a gente dá e depois a gente recebe. Que bacana. Miriam, a gente teria muito para te explorar muitos assuntos contigo, muito rico o teu conteúdo, sabe disso. Tua presença aqui é muito, a gente está muito feliz, tá? Foi um sucesso lá o teu vídeo. Saíram muitos cortes aqui, com certeza. Nós vamos explorar bastante esse teu episódio aqui. Voltarás em breve, vou te convidar novamente, assim que encaixar a tua agenda aí.
E também para fazer cursos aí na praia, né? No litoral, né? Com Para quem quer te certeza. contratar, então, deixa a tua rede social aí. Miriam, com M de Maria no final, mais um M, ponto oficial. Obrigado. Esse é o meu Instagram. Eu que agradeço, Luciano. Bacana, muito bom poder conhecer de perto aqui esse programa que a gente já acompanha. E é Legal. um sucesso. Muito obrigada. Então, mesmo, de fica coração. contratada agora como uma nova colaboradora, o Dica de Obra lá nas redes sociais. Quando fizer teus conteúdos, por favor, lembra de nós. Dá bastante dicas lá para a gente explorar aí no Papo de Obra aí nas redes, né? E ter essa conexão aí que é o... Vamos transbordar Isso juntos aí, que é a palavra que ficou marcada nesse Papo de Obra. Então, muito obrigado pela presença de todos aí na audiência no canal do YouTube, TV Nativos. Deus abençoe a todos.